Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu um processo seletivo simplificado para recenseadores e agentes do Censo Demográfico 2022. São mais de 8 mil vagas de nível fundamental e superior. A seleção vai ocorrer por meio de análise de títulos acadêmicos dos candidatos e não será cobrada uma taxa de inscrição. O prazo para se inscrever para as oportunidades será definido na versão completa do edital, que já está disponível no próprio site do IBGE. Agora falamos de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou um projeto piloto para usar a biometria na fiscalização das urnas eletrônicas em outubro. A proposta atende aí a sugestão do Ministério da Defesa e vai envolver eleitores voluntários. O projeto piloto, que inclui a biometria no chamado teste de integridade, foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a ideia é que a proposta seja executada em parte das 640 urnas que já vão ser testadas para a checagem do registro dos equipamentos eletrônicos. O teste também prevê a participação de eleitores voluntários. A inclusão da biometria foi uma demanda apresentada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, durante reunião no mês passado. E Moraes ficou de definir como seria esse projeto piloto. Pela resolução aprovada pelo plenário, devem participar do projeto piloto entre 32 e 64 urnas em todo o país. O eleitor convidado que aceitar participar vai assinar um termo, acionar a urna com a biometria e o teste deve seguir todas as outras etapas convencionais. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. Esse eleitor vai contribuir apenas com a biometria e o voto deve ser inserido por servidores da Justiça Eleitoral. Desde 2002, o teste de integridade simula uma votação normal e é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição. Sem o teste de biometria, a auditoria não contava com a participação de eleitores. E mudamos para a economia. O PIB do Brasil foi revisado para cima, enquanto o de países desenvolvidos piorou. O Boletim Focus desta semana trouxe pela 12ª vez seguida uma revisão para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2022. Segundo um levantamento do Banco Central, o movimento diverge do observado nas maiores economias mundiais. Os dados apontam que apenas a América Latina e o Brasil tiveram alta ao longo do ano no PIB projetado para 2022. As revisões para o PIB brasileiro, de 1,7 ponto percentual, acabaram até sendo maiores, inclusive, do que as feitas para a América Latina, 0,7 ponto percentual. As projeções de PIB para a zona do euro, Estados Unidos, Japão, China e o conjunto de países emergentes e desenvolvidos em agosto são inferiores às de fevereiro deste ano. Especialistas relatam uma combinação de fatores, como a guerra na Ucrânia, uma piora nos quadros inflacionários, surpresas como a economia brasileira e erros de avaliação do mercado. Olha, poucos estados estão cumprindo a lei federal que diz que o ICMS não deve incidir sobre parte da tarifa. Com o não cumprimento, a medida que pode reduzir conta de luz está travada. Um impasse entre a União, os estados e as distribuidoras de energia tem retardado a implementação de uma medida que poderia estar aliviando a conta de luz dos brasileiros. A alteração da base de cálculo do ICMS, que incide sobre a energia elétrica. A medida já foi aprovada pelo Congresso e faz parte da lei que firmou um teto de 18% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre energia elétrica e outros itens. O texto prevê que alguns dos componentes da tarifa de energia não entrem no cálculo do imposto estadual e foi aprovado com o apoio do governo federal em uma tentativa de reduzir o preço da energia elétrica. Mas a medida ainda não foi implementada na maioria dos estados e o consumidor continua pagando o valor sem o desconto. Apesar da lei federal estar em vigor desde o fim de junho, as distribuidoras afirmam que aguardam decretos estaduais regulamentando o novo cálculo do ICMS sobre a tarifa de energia. Agora vamos falar do tempo. Na região central do país, o calor e o tempo seco têm predominado. Já nas regiões sul, sudeste e em parte do nordeste, uma frente fria tem provocado chuva e queda nas temperaturas. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10, conferir como está o tempo nesse momento.
Você vê na sua tela bastante nublado, com uma chuva que para e volta e a temperatura baixa ainda. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Brasília, no Distrito Federal, que tem registrado aí um calorão. Hoje a máxima prevista por lá é de 33 graus. Por isso, se você está na capital, é preciso ficar atento aí aos cuidados com a hidratação, principalmente. Na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a situação já é bem diferente. O dia amanheceu com chuva em diversos pontos e a previsão é que o tempo fique assim o dia todo. A máxima para hoje em Dourados é de apenas 20 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui o dia também começou bem estável, como você viu, e com chuva. A expectativa é de que o sol apareça ao longo do dia, mas ainda assim tem previsão de chuva a qualquer momento. A máxima prevista para a capital paulista não vai passar aí dos 23 graus. E antes de encerrar, a gente fala de esporte. Faltam 67 dias para a Copa do Mundo. E o repórter Leonardo Félix fala sobre o Mundial de 1978, que foi realizado na Argentina. Vamos acompanhar. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1978, realizada na Argentina. Nossos vizinhos organizaram um dos mundiais mais polêmicos da história. Na última rodada da segunda fase, Brasil e Argentina chegaram empatados, com o mesmo número de pontos. A seleção brasileira levava vantagem no saldo de gols e jogou a primeira partida do dia contra a Polônia. O Brasil ganhou por 3-1. A Argentina jogou na sequência contra o Peru. Os hermanos entraram em campo já sabendo que precisavam ganhar por mais de 4 gols de diferença para chegar à final da Copa e golearam por 6-0. Até hoje se discute o que aconteceu nos bastidores da partida. A Argentina foi para a final e ganhou da Holanda por 3-1 na prorrogação. O Brasil garantiu o terceiro lugar após a vitória por 2-1 contra a Itália. Ficou na história o título do campeão moral, segundo Cláudio Coutinho, técnico brasileiro da época. É isso aí, faltam 67 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, muito obrigada pelas informações, Leonardo Félix. E olha, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando que a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 11 mil denúncias de propaganda irregular ou crimes eleitorais. Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Até mais.